Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de definir número primo e composto, dominar as técnicas existentes para a obtenção de sequências limitadas de números primos, bem como a verificação de um número primo, e de identificar as relações e proposições entre números primos e divisibilidade. Os números primos sempre despertaram o interesse dos matemáticos. Eles, até hoje, representam um grande mistério para os matemáticos, pelo fato de que muitas questões sobre eles ainda não terem sido descobertas. O método de criptografia RSA utiliza números primos. Para quem não sabe, criptografia é uma técnica utilizada para a implementação de segurança de senhas em bancos. Outra curiosidade é que todo número que não é primo é chamado de composto. Por quê? Ele é composto porque ele pode ser escrito como um produto de números primos, que a gente chama de fatores primos. Assim, os números primos são a base da formação de outros números. Então, logo, eles vêm primeiro. E a palavra primos no latim significa primeiro, por isso o nome de números primos. Um número natural P se diz primo se, primeiro, ele é diferente de zero e diferente de 1, e, segundo, se os únicos divisores desse número P são 1 e o próprio P. Observações. Um número maior do que 1, que não é primo, é chamado de composto. Se P e Q são primos e P divide Q, logo P é igual a Q. É a única possibilidade existente. Se P e A são naturais primos, então o máximo divisor comum entre P e A é igual a 1. E o único número par que é primo é o número 2. Algumas proposições. Proposição 1. Sejam A, B e P pertencentes a naturais asterisco, com P'. Se P divide o produto AB, então P divide A ou P divide B. Proposição 2. Se P, P1, P2, P3, Pn são números primos, e se P divide o produto P1, P2, P3, Pn, então P é igual a algum Pi para algum I variando de 1 a n. Teorema fundamental da aritmética. É chamado de fundamental porque ele é a base de vários conhecimentos dentro da aritmética. Todo número natural maior do que 1 ou é primo ou pode ser escrito de forma única, exceto pela ordem dos fatores, como um produto de números primos. Ou seja, ou o número é primo, no caso maior que 1, ou ainda ele pode ser escrito como um produto de números primos. E esse produto é único, né? Embora você possa variar a ordem desses números, né, será sempre o mesmo produto, é um produto único. E nós vamos demonstrar, né, o teorema fundamental da aritmética usando a indução matemática na sua segunda forma. Nós ainda não havíamos visto essa maneira de utilizar a indução. Então, nós vamos supor que para todo n maior ou igual que A, está dada uma afirmação, uma proposição P de n, de tal maneira que, primeiro, P de A é verdadeira. Segundo, se P de M é verdadeira para todo inteiro M, tal que M é maior ou igual que A e menor ou igual que A, então P de K mais 1 é verdadeira. Então, P de N será verdadeira para todo N maior ou igual que A. Então, vamos demonstrar o teorema fundamental da aritmética. Então, seja um N natural maior do que 1. Então, o teorema é verdadeiro para o menor N, pois 2 é primo. Pela hipótese de indução, a proposição é verdadeira para todo natural menor do que n. E sendo assim, vamos provar que é verdadeira também para n. Então, vamos considerar para n primo, nada precisa ser provado.
Se nós encontrarmos um número primo qualquer n, nós não precisamos provar nada. Por outro lado, se ele não for primo, então vão existir números n1 e n2 de forma que n seja igual ao produto de n1 por n2. Sendo assim, logicamente, n1 tem que ser maior que 1 e menor que n, e n2 também tem que ser maior que 1 e menor que n. Se o teorema é verdadeiro para números menores do que n, então é verdadeiro para n1 e n2. Ou seja, se ele é verdadeiro para menores do que n, então n1 e n2, eles também podem ser escritos como um produto de números primos. E assim nós vamos escrever que n1 é o produto de p1, p2, p3, pn, e n2 é o produto q1, q2, q3, qn. Então, sendo que p1, p2, p3, pn e q1, q2, q3, qn são números primos. Através de n1 e n2, substituindo nessa equação aqui, nós vamos chegar que n é igual a p1, p2, p3, pn, q1, q2, q3, qn. Ou seja, o número n ficou decomposto em fatores primos, porque todos esses números aqui são números primos. Logo, nós demonstramos, né, que se ele não for um número primo, ele será um número composto, que foi o resultado ao qual chegamos aqui. Entretanto, nós ainda precisamos provar a unicidade desse produto dos fatores, exceto pela ordem, né? E nós faremos isso decompondo o número n, né, num produto de fatores primos e contrariando o teorema. Nós faremos uma demonstração por absurdo, de forma que nós vamos considerar que n pode ser decomposto no produto de R1, R2, R3, Rn, e também que pode ser composto em S1, S2, S3 e Sn, sendo que essa sequência de números é uma sequência de números primos. Se n é igual a n, então nós podemos dizer que o primeiro produto é igual ao segundo. Se é igual, então algum R1 divide o produto dos números primos S1, S2, S3, Sn. Para que isso seja possível, né, R1 tem que ser igual a algum SI, conforme foi mostrado pela proposição 2. Se reordenarmos, né, os fatores, podemos dizer que R1 é igual a S1. Assim, nós podemos fazer com R2, com R3 e com Rn. E nós vamos, né, como consequência, chegar à seguinte conclusão. R2 é igual a S2, R3 é igual a S3, RJ é igual a SK. Isso prova a unicidade dos fatores, né? Se eles têm que ser iguais, então logo o produto será único. Assim nós chegamos, né, a uma conclusão. O número n ele sempre será escrito, o número n composto sempre será escrito como produto de fatores primos P1, P2, PR, onde P1 está elevado ao expoente α1, P2 elevado ao expoente α2, PR elevado ao expoente αr, onde esses valores dos expoentes são sempre naturais, diferentes de zero. Mais proposições. Proposição 1. Se A é igual a P1 elevado a α1 vezes P2 elevado a α2 vezes PR elevado a αr, e esse A é um número natural composto em sua forma fatorada, se esse A é divisível por B, então B é igual a um produto também de fatores primos B1, B2, BR, com beta I maior ou igual que zero e menor ou igual que AI para algum I variando de 1 a R. Ou seja, esses expoentes, beta 1, beta 2, beta R, eles são sempre maiores ou iguais que zero, logicamente, e menores ou iguais que os expoentes α1, α2, αr. Exemplo.
Então, seja aqui o número A, que é 3 à quarta vezes 5 à quinta vezes 7, e B, que é 3 à terceira vezes 5 à terceira vezes 7. Então, são números A e B compostos e escritos aqui na forma de produto de fatores primos. Veja que, pela proposição 1, o número A é divisível por B. Por quê? Porque o expoente do fator primo 3 em B é menor do que o expoente do fator primo 3 em A. O mesmo ocorre com 5 e com 7, né? Aliás, uma correção, menor ou igual, né? Então, no caso aqui, o expoente do fator primo 7 ele é igual ao expoente do fator primo em A. Bom, um outro exemplo. Se A é 2 à sexta vezes 3 à terceira vezes 5 à terceira e B é 2 à quarta vezes 3 à sétima vezes 5 ao quadrado, logo nós podemos afirmar que B não é divisor de A. Por quê? No critério dos expoentes, com esse fator primo tudo bem, já com o fator primo 3 não está tudo bem. O expoente é maior do que o expoente do fator primo 3 no número A, o que impede, né, que A seja divisível por B, como afirma a proposição 1. Proposição 2. Seja n um número natural decomposto em fatores primos do seguinte modo: n é igual a P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2 vezes PR elevado a alfa R. O número de divisores de n, que será indicado por D de n, será dado por alfa 1 mais 1, alfa 2 mais 1, vezes alfa R mais 1. Então, como exemplo, nós vamos determinar o número de divisores do número 2700. Então, nós vamos decompor 2.700 num produto de fatores primos e verificamos que o expoente do fator primo é 2, do fator primo 3 é 3 e do fator primo 5 é 2. E aí nós utilizamos a fórmula para chegar então ao número de divisores, 36. De fato, se fôssemos encontrar esses divisores, nós confirmaríamos esse número, né? Fixando aqui o expoente 0 para 2 e 3, nós vamos variar o expoente em 5, que vai de 0 a 2. Depois, fixando o expoente de 2 em 0 e o expoente de 3 em 1, nós repetimos o processo. E assim nós vamos fazendo, né? Para expoente 2 no fator primo 3 e expoente 3. Depois nós repetimos o processo dessa coluna toda aqui para o expoente 1 do fator primo 2 e para o expoente 2 desse mesmo fator. Chegamos aí a 36 divisores. O crivo de Erastótenes. Seja um número natural n e seja a necessidade de obter números primos menores do que n. Então, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos escrever os números de 2 a n, depois nós vamos cancelar todos os múltiplos de 2, exceto 2, todos os múltiplos de 3, exceto 3, múltiplos de 5, exceto 5, e assim por diante, né? Todos os múltiplos dos fatores primo, exceto aquele próprio fator primo. Por exemplo, nós vamos obter os primos menores do que 50. Então, nós vamos escrever os números de 2 até 50, vamos cancelar todos os múltiplos de 2, exceto 2. Depois, cancelamos todos os múltiplos de 3, exceto o 3. Veja que alguns múltiplos de 3, como por exemplo o 6, o 12 e outros, já haviam sido cancelados por serem também múltiplos de 2. Em seguida, cancelamos os múltiplos de 5. E, finalmente, nós cancelamos os múltiplos de 7, né? Logo, o que sobrou são os números primos de 2 até 50, menores do que 50, aliás, que é essa sequência aqui. Então, esse é o crivo de Erastótenes, é uma forma de obtenção de números primos de uma sequência limitada. Proposição 3. Se um número natural n maior que 1 não é divisível por nenhum número primo, tal que p ao quadrado é menor ou igual que n,
então ele é primo. Então vamos demonstrar por absurdo. Suponhamos que n não seja divisível por nenhum número primo, tal qual afirma a proposição, né? Número primo p, tal que p ao quadrado é menor ou igual que n, e que n não seja primo. Então, o absurdo, né, parte daqui. Essa parte de que afirmamos que n não seja primo contraria a proposição. Então, de fato, se n não é primo, então existem pelo menos dois números q e n1, tais que n é igual a q vezes n1, onde q seja menor ou igual que n1. Dessa maneira, quadrado de q é menor ou igual que o produto de q por n1, e esse produto é menor ou igual que n, né? Tal qual, né, nós obtivemos aqui por meio da nossa suposição. O que significa que q divide n, tá? De tal forma, né, como a gente viu aqui, q divide n, porque ele é um produto de n, de tal forma que q ao quadrado é menor ou igual que n. Ora, isso é um absurdo, né, como afirma a proposição. Então, a única possibilidade para um número n é de que ele seja, de fato, um número primo. Exemplo 5. Através da proposição 3, nós vamos verificar que o número 1271 é primo. Como? Primeiro, nós calculamos a raiz quadrada de 1271. O valor aproximado é 35. Então, nós vamos testar se 1271 é divisível por algum número primo menor que 35. Os primos menores que 35 estão dispostos aqui. E testando com cada um, verificamos que 1271 é divisível por 31. Logo, 1271 não é primo. Exemplo 6. Nós vamos verificar se o número 823 é primo. Então, raiz de 823 é aproximadamente 28. E nós vamos testar, né, se ele é divisível por algum desses números aqui, né, que são os primos menores que 28. E não é divisível por nenhum. Portanto, 823 é primo. Então, essa é uma maneira de verificação se o número é ou não primo. Proposição 6. Existem infinitos números primos. Vamos demonstrar. Então, vamos supor, por absurdo, que o conjunto de números primos P1, P2, P3, Pn seja finito. Assim, nós vamos considerar o sucessor do produto de todos esses números primos, né? Então, o sucessor, né, é o produto mais 1. Pelo teorema fundamental da aritmética, ou um número é primo, ou ele é composto. Então, para que ele não seja primo, ele deve ser divisível por algum dos fatores primos existentes. É evidente que o produto P1, P2, P3, Pn é divisível por qualquer PI da sequência, mas 1 não é divisível por PI, conforme nós vimos, né, no início da definição. E pelos conceitos, né, pelos critérios de divisibilidade, se ele não dividir a segunda parcela da adição, então n não será divisível por nenhum fator primo. Logo, se ele não é divisível por nenhum fator primo anterior, n só pode ser primo, o que é um absurdo pela suposição, pois nós conseguimos encontrar um outro número, né, diferente da sequência que nós supomos ser limitada, um outro número que seja primo. Então, dessa forma, nós demonstramos que existem infinitos números primos. E assim nós encerramos a nossa aula sobre números primos.